inflação mais perigosa não é a do país, é a inflação do estilo de vida. Você entra numa loja da Apple, seu celular ainda está relativamente novo, funciona bem, mas a bateria começou a dar problema. Ele liga e desliga do nada. Você se convence de que já está na hora de trocar, de se atualizar. Então parece uma decisão totalmente razoável trocá-lo. E lá se vão R$7.000 num novo iPhone 18 Pro Max. Na hora vem aquela dopamina, aquela descarga de energia. Você sai da loja feliz, satisfeito. Mas quando chega em casa e vai colocar o celular para carregar, percebe uma coisa. Aquele iPhone novo merece algo melhor que essa capa velha e gasta. Não faz sentido enfiar uma obra-prima da tecnologia dentro de uma capinha de R$20 da feira. Então você compra uma capa oficial, mais R$300. E aí você olha para seus velhos fones de ouvido com cabo. Com esse iPhone novo, não dá. Para viver a experiência completa, você precisa dos AirPods, mais R$1.500. E de repente, em menos de 48 horas, uma compra de R$7.000 virou uma compra de quase 10 mil. E o mais curioso, você nem percebeu como isso aconteceu. Isso não significa que você é ruim com o dinheiro. Na verdade, isso é uma reação psicológica em cadeia. Um fenômeno que já destruiu mais patrimônios do que muitas crises econômicas. Ele ajuda a explicar por que gente que ganha na Mega Sena muitas vezes acaba falindo. Esse fenômeno tem um nome, efeito Diderot ou Diderot. E vou te explicar tudo logo após a vinheta. Para entender por que tanta gente simplesmente não consegue parar de gastar dinheiro, a gente tem que voltar no tempo. França, ano 1765, e conhecer um tal de Denis Diderot. Diderot era um filósofo famoso, um intelectual respeitado. Foi um dos criadores da enciclopédia, uma das obras mais importantes da história do conhecimento humano. Uma mente brilhante. Mas apesar de toda essa fama, Diderot estava quebrado. Ele não tinha dinheiro. Levava uma vida extremamente simples. Vestia roupas velhas, andava sobre tapetes gastos, sentava numa cadeira de madeira torta e quase podre para escrever. E mesmo assim, ele estava satisfeito com a vida que levava. Até que, de repente, tudo mudou. Catarina, a grande imperatriz da Rússia, ficou sabendo das dificuldades financeiras do Diderot. Catarina admirava profundamente o trabalho dele. Decidiu ajudá-lo. Ela fez uma proposta inesperada. Comprou toda a biblioteca pessoal dele por uma quantia enorme de dinheiro. De um dia para o outro, Diderot deixou de ser um homem pobre e passou a ser um homem super rico. E o que ele fez? Bom, o que a maioria de nós faria. Decidiu se dar um presente. Saiu para a rua e comprou um lindíssimo casaco vermelho escarlate. Um casaco elegante, caríssimo. Uma peça digna de um rei. Ele se sentia elegante, se sentia poderoso, se sentia rico. Mas quando Diderot voltou para a mesa para continuar escrevendo, algo começou a incomodar. A mesa era velha, riscada, deteriorada, toda cheia de manchas de tinta. O contraste era impossível de ignorar. De um lado, um casaco digno de um rei. Do outro lado, uma mesa de um mendigo. Então ele tomou uma decisão. Decidiu trocar a mesa. Comprou uma mesa nova, luxuosa, de madeira de mogno. O casaco e o escritório finalmente combinavam. Mas quando Diderot olhou para o chão, percebeu outra coisa. O velho tapete parecia um pano sujo comparado com a mesa nova e com o casaco de rei. Aquilo era quase um insulto ao quarto. Então ele comprou um tapete de damasco, dos mais caros. E você já consegue imaginar o que aconteceu depois. Vieram novos quadros, novos espelhos, novas esculturas. Ele foi trocando tudo, até que todos os objetos estivessem à altura do seu casaco vermelho escarlate. E no final dessa história, Denis Diderot estava quebrado, pobre de novo, sem dinheiro. Esse fenômeno ficou conhecido como efeito Diderot. A introdução de um novo objeto na vida de uma pessoa
pode desencadear uma espiral inteira de consumo. A gente acha que possui nossas coisas, mas muitas vezes são elas que passam a nos possuir. E aí você pode estar pensando, ok, Dani, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você. Porque o efeito Diderot hoje é muito mais forte do que era 300 anos atrás. O marketing moderno foi perfeitamente desenhado para ativar exatamente esse mecanismo psicológico. Quando você compra um carro de luxo ou uma bolsa de grife, você não está comprando só um objeto. Você está atualizando a sua identidade. Se você se vê como um cara que dirige um Hyundai HB20, você se sente perfeitamente confortável com uma calça jeans simples, comendo no McDonald's, tomando café num copo de papel. Nada disso te incomoda. Agora, imagina que você estica o orçamento e compra uma Porsche. De repente, sua identidade muda. Agora você é uma pessoa com uma Porsche. E pessoas Porsche não usam óculos de sol sem marca. Pessoas Porsche não têm móveis baratos da Mobile. Porque se você chega no McDonald's com um Porsche, na sua cabeça, todo mundo vai pensar, olha esse cara, tem uma Porsche, mas na verdade está quebrada, olha, aqui comendo com a gente no McDonald's. Mesmo que isso não tenha absolutamente nada a ver com a realidade. E antes de convidar amigos para sua casa, você pensa duas vezes, espera, eles não podem ver os móveis baratos, nem as paredes com a pintura descascada. E aqui entra um conceito importante, o objeto âncora. Esse objeto define o padrão psicológico da sua vida. No caso do Diderot, era o casaco escarlate. Hoje, pode ser um carro, um relógio, um celular ou uma casa. Esse objeto passa a estabelecer o nível mínimo aceitável para todo o resto. E tudo que fica abaixo desse nível começa a gerar uma tensão psicológica. O carro te obriga a comprar melhor roupa. A roupa te obriga a melhorar suas férias. As férias te obrigam a melhorar suas malas. Agora você quer uma marca boa, uma marca que esteja à altura da pessoa que você acredita ter se tornado. Você não está gastando dinheiro porque quer. Você está gastando dinheiro para manter a coerência da sua nova identidade. E aos poucos, esse estilo de vida que parecia um símbolo de sucesso pode acabar se transformando numa estrada direta para a falência. A maioria das pessoas calculam o custo de vida de um objeto de forma aislada. Olham para o preço e se perguntam, posso pagar isso? Se sim, então vou e compro. Esse é um jeito errado de pensar sobre consumo, porque o que você deveria calcular não é o custo da compra, é o custo da reação em cadeia. Imagina que você decide reformar a cozinha. Você faz uma marcenaria nova, linda, tudo planejado. Só que quando a cozinha fica pronta, você olha para a geladeira velha, agora percebe que ela já tem que ser trocada, ela é velha demais, não combina mais com o novo padrão da cozinha. Então você troca a geladeira. E aí você vê o micro-ondas antigo, troca o micro-ondas. E quando você percebe, já não está mais reformando a cozinha. Agora você está reformando a casa inteira. Porque muitas vezes a melhora cria a insatisfação. Quando Diderot tinha aquele casaco velho, ele estava nem aí para a mesa, nem para as manchas de tinta. Mas quando ele ganhou um casaco novo, tudo começou a incomodá-lo. Quando você compra um sofá muito caro para sua sala, você começa a mudar seu comportamento. Agora seus amigos já não podem beber vinho sentados naquele sofá. Seu cachorro não pode mais subir ali para brincar com você. Você começa a evitar usar a própria sala para não estragar aquele objeto novo. E sem perceber, você está a serviço daquele objeto caro. Você vira quase um policial de museu, não o habitante de um lar. E agora surge a pergunta mais importante. Como quebrar esse ciclo psicológico que parece estar programado no nosso cérebro? Porque também não dá para viver numa caverna e também não faz sentido dizer que você nunca deve comprar coisas bonitas. Isso não é realista, mas existe algo que você pode fazer. Você pode criar corta-fogos para impedir que esse espiral de consumo saia de controle. Vou te mostrar duas estratégias simples. Estratégia número 1.
Antecipe a reação em cadeia. Antes de comprar qualquer coisa nova, um carro, um console de videogame, faça uma pergunta simples. O que mais esse objeto vai exigir de mim? Imagina que você quer comprar uma PlayStation 5. Você compra o console, mas aí percebe que talvez você precise de uma TV melhor para aproveitar os gráficos. Talvez precise de um controle adicional. Talvez precise de uma assinatura mensal para jogar online. Então, de repente, aquilo que parecia só uma compra de R$ 5.000 vira um sistema inteiro de R$ 10.000. Então, a pergunta correta não é: eu posso comprar esse produto? A pergunta correta é: eu posso pagar o sistema inteiro que vem com ele? Se a resposta for não, então não compre. Porque nesse momento você está convidando um vampiro financeiro para entrar na sua casa. Estratégia número 2. Pratique o downgrading estratégico. O que é isso? Às vezes, a única forma de reajustar o seu ponto de referência é rebaixar deliberadamente uma parte visível da sua vida. Visível, que as pessoas conseguem ver. Dirija um carro um pouco mais simples do que você poderia pagar. Use um relógio funcional, sem ostentação. Quando seus objetos âncora são modestos, você não sente a pressão de atualizar todo o resto ao redor. Porque muitas vezes a pressão não vem de você, ela vem do que você imagina que os outros vão pensar. E quando você constrói uma identidade de baixa manutenção, algo interessante acontece. Você passa a acumular dinheiro enquanto todo mundo a seu redor está ocupado atualizando constantemente a própria vida. E entenda uma coisa, eu não estou dizendo que você nunca deve comprar coisas boas. Eu gosto de tecnologia, muito. Gosto de ter bons computadores, mas isso não significa que eu precise trocar toda a minha mesa, minha sala, meu carro, minha casa por causa de um computador bom. O consumo moderno foi desenhado para fazer você se sentir sempre incompleto. Para você acreditar que falta apenas mais uma compra para finalmente alcançar a felicidade. Mas se você não entender esse jogo, você vai passar a vida inteira correndo atrás de uma sensação que nunca chega. Então lembre disso, não seja escravo do seu casaco. Seja dono da sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, já te peço se inscrever, me deixa um like e como sempre, eu sou Dani Berendt e se você chegou até aqui, parabéns! Você já está pensando como seu eu do futuro. Até a próxima!